Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre A Amiga Genial, de Helena Ferrante, publicado pela Biblioteca Azul. E um pouquinho também sobre as continuações desse livro, porque é um livro em série, né? São 4 livros que foram escritos por essa misteriosa autora italiana. Por que eu estou falando que ela é misteriosa? Há todo um enigma envolvendo quem seria Helena Ferrante. Ela é uma autora que nunca dá entrevistas em vídeo ou em áudio, que não aparece, não tem fotos dela, né, oficiais. Então, ninguém sabe quem seria Helena Ferrante. Realmente seria uma autora? Seria um autor? Seria um conjunto de autores escrevendo como ghostwriters? Não se sabe. Então, todo esse mistério só aumenta o interesse pelo livro. Esse livro, A Amiga Genial, foi um dos livros best-sellers quando foi lançado. Foi um livro muito bem sucedido, tanto na Itália quanto fora da Itália, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Também esteve entre as listas dos mais vendidos. E é um romance escrito, então, por essa misteriosa autora, que conta a história de 2 mulheres. Uma delas é Helena, tem o mesmo nome da autora, reparem aí, isso também aumenta, né, todo o quê de mistério do livro, porque Helena, essa personagem, é também uma escritora. Então, a gente fica pensando, será que Helena é a mesma Helena que está escrevendo o livro? Não se sabe. E a segunda personagem é Rafaela, que na história ganha o apelido de Lila. Então a Helena ganha o apelido de Lenu e Rafaela de Lila. Então a história desse primeiro livro, das 3 continuações, se desenvolve a partir da amizade dessas duas. É uma amizade bastante conturbada, uma amizade que às vezes envolve muito amor e carinho e às vezes envolve inveja, ciúme, rancor, né? Então isso tudo a gente vai vendo, acompanhando toda a história dessas 2 personagens. Essa história começa mais ou menos nos anos 1950, no subúrbio de Nápoles, né, na Itália. Elas 2 moram numa região bastante pobre da cidade, elas são vizinhas, moram as 2 nesse subúrbio, e o livro então vai acompanhar a trajetória delas, desde mais ou menos essa época de 1950, no pós-guerra italiano, até os anos 2000 e poucos, quando o livro é escrito então pela Helena, personagem, né, com seus 60 e poucos anos, retomando a história da amizade dela com uma das suas melhores amigas, a Lina. O livro começa então quando Lina desaparece. Por volta desses 60 anos, a Lina some do mapa. Um dia o filho que mora com ela, que mora com a Lina, liga para Lenu e fala, tia Lenu, você sabe onde está minha mãe? Não sei. E aí, quando Helena vai lá na casa deles, em Nápoles, ela nota que tudo sumiu. As roupas, os retratos, os arquivos de computador, Lina simplesmente desapareceu. E aí, Lenu, meio chateada com isso, fala, você acha que você vai sumir do mapa? Não, eu vou registrar toda a nossa história em um livro, porque eu não quero esquecer você e não quero que você seja esquecida. E a partir daí, então, Lenu começa a contar a história dessa amizade. Então, como eu já disse, as 2 moravam, quando crianças, no subúrbio de Nápoles, uma região muito pobre, nessa época do pós-guerra. Então, a região estava muito deteriorada, né? É uma região dominada pela máfia, né? Como outras cidades italianas nessa época também estavam. E as 2 vivem nesse contexto, então, de pobreza, de violência, muita violência dentro de casa, né? Dos maridos com suas esposas, dos pais com os filhos, violência nas ruas, né? Brigas e tudo mais. Então, elas presenciam esse clima muito árduo do pós-guerra e elas, nessa região muito pobre, uma coisa aproxima essas 2 meninas, né? Então, lá pelos seus 6, 8 anos de idade. As 2 têm um sonho de sair desse lugar, de sair desse ambiente em que elas estão e superar tudo isso, né? E serem bem-sucedidas na vida. As 2 sonham em ser escritoras, né? As 2 são meninas muito inteligentes, sendo que Lenu tem um tipo de inteligência mais esforçada, né? Do tipo assim, ela estuda e vai bem na prova, enquanto Lila tem um estilo mais de gênio, assim, né? De talento nato. Então ela não precisa estudar nada e ela vai lá e vai bem na prova de todo jeito, ela meio que se alfabetiza sozinha, então ela tem um talento natural, né, para o conhecimento. E as 2, então, isso aproxima as 2 da inteligência e essa vontade de sair de lá. Então, elas nutrem desde muito pequenas esse carinho uma pela outra. Mas ao mesmo tempo que esse carinho existe também uma certa rivalidade, uma competição, porque as 2 também são as meninas mais inteligentes da escola, né? Então, uma meio que tem uma rixa com a outra.
E essa rixa vai se perpetuar ao longo de toda a história. Esse primeiro livro, então, A Amiga Genial, conta a infância e a adolescência dessas duas personagens, né? Eu não vou revelar muito para não dar spoilers, mas eu vou dizer apenas que uma delas vai conseguir, então, realizar esse sonho de continuar os estudos e, eventualmente, até sair de Nápoles, né? Enquanto a outra não vai conseguir continuar os estudos, vai acabar casando cedo, né? Casando ainda adolescente, então vai tomar um outro rumo na vida. E ao longo dos próximos livros, das continuações, né, que são 3 continuações dessa história, a gente vai ver o que desenrolar então se dá da trajetória dessas duas, né? O que acontece com cada uma delas e como é que elas vão conseguir manter essa amizade e essa inveja, né, que no fundo sempre esteve lá ao longo de toda a vida. Eu vou falar brevemente para quem que eu acho que esse livro é e para quem eu acho que esse livro não é, porque aí você pode ver se você vai gostar de ler, né? Primeira coisa, eu acho que esse livro é para aquelas pessoas que gostam de livros em série, né? Porque são 4 livros, então se você é daqueles que gosta de um livro que quando você termina, você tem aquela sensação, ah, meu Deus, acabou. Não acabou, porque tem a continuação, né? Então você tem 4 livros, né? 4 livros grossos, né? Então você tem se você gostar do livro, se você se apaixonar por ele, você vai ter ainda mais 3 continuações, né? Para ter aquele gostinho das personagens, né? Não perder as personagens de vista. Então, primeiro, se você gosta de séries. Segundo, se você gosta de livros que têm um panorama histórico por trás. Porque eles contam, essa história toda se passa na Itália, desde esse pós-guerra até os anos 2000, e tem diversos acontecimentos históricos reais que aconteceram tanto em Nápoles, quanto na Itália, em Roma, depois outras cidades que vão aparecer nas continuações do livro, que se misturam com as histórias das personagens, né? Então, é a ficção se misturando com a realidade. Então, se você gosta de livros que têm esse panorama histórico, também você vai gostar. Uma terceira coisa, se você gosta de livros que você conhece toda a trajetória de um personagem, porque aqui você vai acompanhar a vida dessas mulheres desde a infância até a velhice, né? E isso eu acho que é uma coisa muito interessante, é algo que me atrai, né? Saber todo esse pano de fundo de por que essas pessoas chegaram aonde elas estão, por que elas desenvolveram aquelas opiniões, aqueles sentimentos, que bagagem elas trazem, né? E isso é muito interessante. Eu acho que se você gosta desse tipo de livro em que a gente tem personagens que você conhece muito bem, em profundidade, esse livro pode ser para você. E um detalhe em relação aos personagens ainda é porque, especialmente em relação a Lenú, que é aquela personagem que narra a história, né? Que ela que tem o ponto de vista da história, ela tá contando a história da amizade, né? Mas sobre o ponto de vista dela, você vai saber o melhor e pior de Lenú. Ela, não, apesar de ser a narradora, né, de contar sobre o seu ponto de vista, ela não esconde os seus próprios defeitos. Então ela vai dizer as horas que ela sentiu raiva, inveja, rancor, que ela fez alguma coisa que magoou a Lila, ela vai contar, né? Então você vai conhecer o melhor e o pior de Lenú. Às vezes você vai se identificar com ela e outras vezes você vai ter raiva dela. Você vai falar, Lenú, não faça isso! Mas é assim, né? Então isso é bem interessante também. Uma quarta coisa que eu acho que é bom apontar, se você gosta de livros que sejam prosas poéticas, esse livro também é para você. Então é um estilo de leitura muito bonito, as frases bem construídas, né? Então não é uma prosa simplesmente foi que o autor sentou em 2 tempos, a primeira frase que saiu na cabeça dele, ele registrou. Você nota que não, que tem um esmero na construção das frases, né? Então os capítulos são muito bem construídos, as frases bem construídas. Eu acho que isso é bem legal também. É algo que chama atenção nesse livro. E o último ponto que eu queria destacar é se você gosta de livros que viraram filmes ou séries, né? Se você gosta dessa dobradinha entre livro e um ou outro tipo de mídia. Porque esses livros todos da Helena Ferrante, os 4, estão sendo adaptados, né, para uma série de TV pela HBO. No Brasil está disponível na HBO Max, né, que é o aplicativo da HBO. Já tem 2 temporadas disponíveis, eles já estão filmando as outras 2, né, que vão ser, então a gente já tem as temporadas dos livros 1 e 2, depois vão vir a do 3 e 4, né? Então é bem legal também, se você gosta dessa dobradinha, né, de ler e assistir, você também pode gostar. Agora, por outro lado, para quem eu acho que esse livro não é.
Se você é daquelas pessoas que curte livros mais curtinhos, em que a ação se desenvolve muito rapidamente, em que tem um fato marcante atrás de outro, fato marcante atrás de outro, fato marcante, tipo um estilo Dan Brown, assim, né, de escrita, né, o Dan Brown, autor de O Código da Vinci, que é uma coisa bem thriller, de ação, né, livros que você lê muito rapidamente, talvez, não sei se esse livro é para você, porque apesar desse livro ser cheio de fatos marcantes, não necessariamente um vai se seguir ao outro muito rapidamente. Às vezes demora um tanto bom de páginas entre um fato marcante e outro. Por quê? Porque a autora está se preocupando com aquelas outras coisas que eu comentei, né? Em contar o contexto histórico, em ir lá na cabeça da personagem e te relatar o que ela estava sentindo, as suas opiniões. Então isso tudo leva um tempo, né? Então se você gosta mais desses livros focados em ação, em que histórias sejam curtas e com um fato marcante atrás do outro, talvez você vá se entediar com esses livros, porque tem um tanto bom assim, né, de desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento da história, que isso come um tanto de páginas do livro, né? Então, talvez nesse caso não seja para você. É isso, eu queria deixar então essa recomendação de leitura para vocês. Eu gostei bastante dos 4 livros, eu acho que se você se encaixa em uma daquelas categorias que eu mencionei no início, esse livro é para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!